Hoje eu estou aqui para contar a parte 2 de como eu conheci o meu esposo, que eu coloquei aqui ontem, e hoje eu vou concluir a história para vocês. Como eu estava dizendo, eu conheci o meu esposo na casa da minha cunhada, que por muita insistência me convidou e eu acabei aceitando. E conheci ele lá na casa dela no dia 25 de dezembro de 2014, no almoço de Natal. Depois desse dia, 25 de dezembro, dia 28, a minha cunhada, que na época era só minha amiga, me convidou num domingo de sol, tava muito calor, pra gente ir na praia. E eu não queria ir mais uma vez, mas meus filhos ficaram enlouquecidos com o convite. E assim, decidi. E eu falei, Camila, vai só nós, né? Só eu, você, a minha sobrinha, que no caso tinha 2 aninhos na época, e os meninos. Porque eu tinha percebido no dia do Natal, no dia do almoço de Natal, uma certa... assim, como se ela estivesse querendo unir nós dois, sabe? E eu, sinceramente, eu não estava interessada. Eu não queria... não queria nada disso, né? E aí ela falou, não, Ana, vai só nós duas e as crianças. Tá bom, eu falei, então tá bom, nós vamos. Ela falou, só o meu esposo que vai levar a gente de carro. E aí depois ele vai buscar a gente mais tarde, mas é só a gente mesmo. Fomos pra praia. Quando foi coisa de meia hora depois, o meu marido chegou na praia. Ele chegou aí, eu falei, Camila, você disse que seria só a gente. Poxa, eu fiquei chateada com ela. Poxa, Camila, eu morro de vergonha de ficar de biquíni perto de outro homem e tal. Ela, eu juro, ele não ia vir. Enfim, ficamos lá. Acabou que quem levou a gente pra casa, de volta pra casa, foi ele, o meu esposo. E nesse mesmo dia, à noite, eu recebi um convite no Facebook para adicionar amigos. Quando eu olhei, era ele, o meu esposo. Ele me adicionou no Facebook. E aí, ali naquele dia, a gente conversou um pouquinho, né? Ele perguntou se estava tudo bem, se eu tinha gostado da praia e tal, sempre muito respeitador. Aí tudo bem. Depois desse dia, no dia 31 de dezembro, eu passei o Réveillon na praia. Ela me chamou e depois ia ter uma ceia na casa dela. Aí fui ver os fogos e a minha intenção era voltar para casa, não era ir na casa dela depois. E realmente eu não fui na casa dela depois, porque estava muito tarde já e eu queria ir para casa. Aí comemos na rua mesmo, e aí ele foi. Nessa noite do Réveillon, eu percebi algo assim, vindo da parte dele, ele me observando. Porque o meu esposo, ele é muito tímido, sério. E aí eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Bom, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, chegou uma mensagem dele, perguntando se eu estava feliz. Eu falei, estou muito feliz. Antes de conhecer o meu esposo, eu tava me cuidando, porque quando eu me separei, eu fiquei deprimida, eu fiquei pra baixo, eu não me cuidava. Depois que eu dei um basta, eu comecei a cuidar de mim. Não só da parte externa, sabe? Mas a parte interna também. Comecei a ouvir muitas palestras no YouTube, eu comecei a buscar por ajuda, sabe? Além de ir na igreja, enfim. E aqui da parte de fora também eu comecei a cuidar melhor, né? Comecei a me exercitar, comecei a me alimentar melhor, para eu ter aquela autoconfiança resgatada, né? Autoestima, porque eu não tinha nenhuma, tava assim, como diz minha irmã, subterrânea. Desde esse dia, 31 de dezembro e 1º de janeiro, no caso, eu tirei férias. E todos os lugares que eu ia com os meus filhos, tipo assim, pracinha, praia, para levar eles para jogar bola, todos os dias o Júnior me mandava mensagem. Eu posso ir até você? Onde você tá? Você tá na rua? Você tá em casa? Ele tinha interesse de ir até mim. E todas as vezes que ele ia, eu tava com os meus filhos brincando. Eu falava para ele, eu estou em tal lugar, mas eu acho que aqui não é interessante para você, porque aqui só tem criança. E ele ia. E ali a gente ficava conversando por horas. Ele chegava em casa, a gente continuava conversando pelo Facebook. Dias depois nós fomos no cinema, só nós dois. Deixei meus filhos com a minha tia e fomos no cinema só nós dois, mas a gente era só amigo mesmo. E nesse dia que a gente foi no cinema, eu já estava gostando dele. Eu já estava tendo sentimento por ele.
E porque ele era uma pessoa assim que me respeitava, né? Ele não estava comigo com segundas, terceiras intenções. E era um amigo, era um companheiro já, sabe? E ali eu falei assim, eu não queria droga, eu não queria estar sentindo isso, mas eu acho que eu tô gostando desse cara. E a gente saiu pra ir no cinema, só nós dois. E quando a gente voltou pra casa, não aconteceu nada. Ele não tentou nada, ele não pegou nem sequer na minha mão. Somente no meu cabelo. Eu era bem loira na época. E ele elogiou meu cabelo, que meu cabelo era muito bonito, se ele podia tocar no meu cabelo. Falei, ok, pode. E aí, fui pra casa. Ele não tentou, não ousou nem sequer me beijar. E aí eu fiquei assim, eu acho que eu tô viajando. Esse cara não gosta de mim. Eu tô me apaixonando. E eu vou me lascar. Só que a gente tinha marcado, alguns dias depois, um piquenique. Acho que uns 2, 3 dias depois. Um piquenique. Com os meninos, né? Com os meus filhos. Numa praia aqui em Angra, chamada Praia Brava. E aí, vamos fazer esse piquenique. Um dia antes desse piquenique, ele me mandou uma mensagem se declarando pra mim. Que ele não conseguia mais ficar longe de mim. Que ele queria que eu desse uma oportunidade pra ele. Pra gente se conhecer, né? Me pediu um namoro. Falou pra eu falar com os meus filhos. Conversa com seus filhos. Vê o que eles acham. Meus filhos eram crianças, né? Mas mesmo assim eu conversei com eles. E eu falei assim, não, eu devo estar vivendo um sonho. Porque como assim? Eu, uma mulher de quase 30 anos, na época eu estava com 29, isso há quase 10 anos atrás. Uma mulher de quase 30 anos, com 3 filhos, ser pedida em namoro. Em 6 meses que eu estava separada, eu falei, não é possível. E assim, ele parecia ser uma pessoa muito boa, só que eu tinha muito medo. Porque eu tive muito sofrimento com padrasto. Então eu ficava assim, meu Deus, e se esse cara fizer meus filhos sofrerem? E se eu ficar apaixonada, cega, a ponto de não enxergar nada? Eu tinha vários medos, né, gente? Aí nesse dia do piquenique, foi o nosso dia oficial, o dia que a gente começou a namorar. Foi nesse dia que ele, bem dizer, roubou um beijo. E ali a gente começou a namorar, a gente iniciou a nossa história. Eu tô resumindo aqui pra vocês, pulando algumas coisas, mas foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente começou a namorar. Ele pediu permissão primeiro aos meus filhos. Ele me pediu em namoro, ele me respeitou. Ele não tentou fazer nada sem antes a gente ter realmente um compromisso sério. Porque nos dias de hoje a gente só vê a galera querendo ficar, fica com um hoje, fica com outro amanhã. E aquilo pra mim estava sendo algo surreal, porque assim, eu tinha aquelas palavras do meu ex-marido na minha cabeça, né? E quando a gente começou a namorar, eu e o Júnior, eu tinha outra coisa na minha cabeça, que o meu ex-marido me falava. Você vai ficar com ele, eles vão querer te usar e jogar fora. Aí eu tinha isso no meu pensamento. Ele vai me usar, vai me jogar fora. Ele tá me tratando assim, mas a partir do momento que ele conseguir todo o meu amor, tudo de mim, ele vai me jogar fora. Eu tinha esse pensamento. E para honra e glória do Senhor, não é eu, é para honra e glória de Deus. Nós vamos fazer uma década juntos. Para honra e glória, Senhor, muito obrigada. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu marido. E o meu marido não é cristão. Ele não é crente. Em outro vídeo eu vou contar para vocês. Isso é uma outra história. Porque eu estou no processo. Porque já foi dito que ele vai ser um grande homem de Deus. Gente, foi assim, tá? Nossa história, assim que a gente se conheceu. E você que queria acompanhar a segunda parte, espero que você tenha gostado aí da nossa história de vida, né? Porque aqui não é irreal, não. Foi exatamente assim que aconteceu, entre outras coisas, só que em 10 minutos é um tempo muito pequeno para contar detalhadamente, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.